Um grande salve para vocês, amigos da ciência! Nossa dose de astronomia de hoje vai trazer para você todos os detalhes sobre o que observar no céu no mês de abril. Assista o vídeo até o final e não perca nenhum detalhe deste incrível mês recheado de atrativos astronômicos. Engine ignition, 2, 1. O que temos para abril? Uma junção de conjunções planetárias e uma surpresa escondida na constelação da Ursa Maior. No início de abril, Vênus, Marte e Saturno formam um trio no leste, antes do nascer do Sol, com Saturno aparentemente se movendo dia após dia, afastando-se de Marte. No primeiro dia de abril, eles estavam muito perto, quase colados. Saturno agora se move, aumentando a sua distância do planeta vermelho, à medida que o novo astro faz sua estreia no céu matinal. No meio do mês, Júpiter começa a aparecer no amanhecer e aproxima-se deste conjunto de planetas, formando um fantástico quarteto enfileirado em linha no céu matutino. Na última semana de abril, Júpiter estará autossuficiente acima do horizonte antes do nascer do Sol, o que o torna mais fácil para ser observado. Os dois planetas mais brilhantes do céu, Vênus e Júpiter, estão se dirigindo para uma conjunção ultra próxima, que acontece em 30 de abril, semelhante ao que aconteceu com Saturno e Marte no início deste mês. É claro que, na verdade, os planetas estão realmente distantes no espaço. Eles só parecem se aproximar ou afastar no céu à medida que nossa visão deles no sistema solar muda de mês para mês. Se você acompanhou, lembre-se da grande conjunção de Júpiter e Saturno no final do ano de 2020. Nenhuma dessas conjunções são tão próximas assim, mas para nós observadores em Terra, são realmente impressionantes e oferecem visões fantásticas do céu. Acompanhe esses eventos se você tiver oportunidade. Não sei como você a conhece, Grande Concha, Ursa Maior ou Arado, mas é um padrão de estrelas muito familiar e brilhantes no céu do norte. Para os habitantes do hemisfério norte, é uma referência útil para orientar-se no céu. Assim como nós do sul, utilizamos o Cruzeiro do Sul. A Ursa Maior guarda uma incrível surpresa. Uma de suas estrelas, na realidade, são duas, ou melhor dizendo, 6. Vamos entender isso? O que a olho nu enxergamos como uma estrela brilhante no meio da cauda da Ursa, com um pequeno telescópio vemos que, na verdade, é uma estrela dupla, Mizar e Alcor. Na próxima vez que tiver uma chance, em um céu com boas condições e pouca poluição luminosa, tente visualizar as duas estrelas apenas com seus olhos. Depois, pegue um binóculo ou um pequeno telescópio e poderá ver facilmente como estrelas separadas. Os dois sistemas estelares estão separados por cerca de 1 ano-luz e estão localizados a 80 anos-luz de distância do Sol, sendo que Alcor orbita Mizar e leva pouco menos de 1 milhão de anos para dar uma volta completa. Agora, muitas estrelas estão unidas pela gravidade em pequenos grupos, especialmente em pares ou binários que orbitam em torno de si, mas normalmente é preciso de um telescópio para poder observá-las. Mizar e Alcor são um raro exemplo de estrela dupla que você consegue ver como par sem o auxílio de telescópio, porém com um instrumento fica mais interessante. Embora apareçam como um par próximo de duas estrelas, na verdade são 6. Alcor é um par binário de duas estrelas, enquanto Mizar, na verdade, 4 estrelas, sendo 2 pares binários. Encontre as incomuns estrelas duplas Mizar e Alcor na Ursa Maior, onde o que a princípio parece uma estrela é na verdade um sistema de 6 estrelas. Mas nos céus do sul também temos uma joia. Próximo ao Cruzeiro do Sul, na constelação do Centauro, a estrela mais brilhante, Alfa Centauri, também é uma estrela binária, facilmente observada com o auxílio de um telescópio. Alfa Centauri, que na verdade é um sistema de 3 estrelas, sendo que conseguimos observar da Terra apenas 2. É a estrela mais próxima do Sol, 4,37 anos-luz.
E uma das estrelas componentes deste conjunto, chamada Próxima Centauri, abriga um sistema planetário onde já foram descobertos 3 planetas, sendo que um está localizado na zona habitável da estrela e possivelmente reúne as condições para abrigar vida. Aqui estão as fases da Lua para o mês de abril. Ainda temos alguns eventos interessantes para este mês. Dia 23 temos a chuva de meteoros Líridas, com frequência de 18 meteoros por hora. Essa chuva é melhor visualizada no hemisfério norte, mas pode ser vista em toda a extensão do Brasil, certamente com uma visibilidade maior nas regiões norte e nordeste. Dia 24, a Lua estará próxima a Saturno. Já no dia 25, ela estará próxima a Marte. Dia 26, a Lua estará próxima a Vênus. E dia 27, próxima a Júpiter. O mês de abril promete, não é mesmo? Agora é com você. Olhe para o céu e observe todas essas maravilhas. Não se esqueça de voltar aqui no canal para me contar quais destes eventos do mês você conseguiu observar. Relate a sua experiência. Para te auxiliar nessa jornada, baixe o aplicativo Estelário em seu celular. Vou deixar na tela final deste vídeo um tutorial ensinando como usar o Estelário. Não se esqueça do like, inscrever-se no canal e ativar no sininho para não perder nenhum outro vídeo, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Eu sou o Mário Fontana e este é o canal Nerd aos 50. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.